Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 11 de abril. A Justiça soltou hoje os suspeitos de integrarem uma rede de apoio a Rogério Mendonça e Deibson Cabral, que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró no dia 14 de fevereiro. Pelo menos 4 pessoas presas ao longo das buscas pelos presidiários foram soltas por decisão da Justiça Federal. Entre os suspeitos liberados estaria um homem que, segundo a polícia, teria ido ao Ceará e voltado com um carro deixado em Baraúna para ajudar os fugitivos. Outro solto foi o mecânico automotivo que teria dado abrigo aos fugitivos em uma chácara na zona rural de Baraúna. Esses 2 já foram indiciados pela Polícia Federal. Rogério e Deibson foram recapturados na última quinta-feira no Pará. E o presidente Lula deve vetar parcialmente a lei que proíbe a saidinha de presos nos feriados. O presidente chegou a mencionar a sua própria experiência na prisão ao sinalizar que vetaria trechos do que foi aprovado pelo Congresso. A orientação foi dada pelo governo, como o Ministério da Justiça e a Segurança Pública e a Advocacia Geral da União. O ministro Ricardo Lewandowski é contra o fim das saidinhas. A expectativa é de que a medida ajude na ressocialização e no bom comportamento dos presos. E falando de saúde, hoje, dia 11 de abril, é o Dia Mundial para falar sobre o mal de Parkinson, uma doença que atinge mais de 150 mil brasileiros e cada vez mais vem sendo diagnosticada entre os jovens. O envelhecimento da população, condição de vida exaustiva e fatores genéticos são as causas mais estudadas quando o assunto é doença de Parkinson. De acordo com os estudos, até 2030 haverá quase 50% de aumento nos diagnósticos da doença, que muitas vezes é caracterizada por tremores, mas também pode causar rigidez muscular e outras adversidades do sistema neural. Um mistério para a ciência e para quem é atingido por ela. Ela é neurodegenerativa. Nós temos uma região do cérebro que começa a produzir menos de uma substância do que ela produziria, que é a dopamina. E essa substância em menor quantidade leva a todos esses sintomas que a gente conhece. Ela é uma doença progressiva, então cada indivíduo vai ter uma doença de uma maneira diferente. Nós vamos ter indivíduos com doenças mais leves, indivíduos que não vão precisar de tanta medicação, de um tratamento mais específico, enquanto nós vamos ter indivíduos que têm uma piora mais progressiva, uma piora um pouco mais severa desses sintomas e que vão ter maiores limitações. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Uma doença que geralmente é associada à idade avançada, mas os números de casos precoces vêm aumentando. A predominância é em idosos, então acima de 60 anos é a maior faixa etária para esse tipo de doença. Nós temos os casos de Parkinson precoce, que é quando ele ocorre antes dos 45 anos, e inclusive casos de Parkinson que a gente chama de Parkinson juvenil, que são pessoas abaixo de 21 anos que começam com a doença. São casos mais esporádicos, mais raros, geralmente estão ligados a fatores genéticos hereditários, mas sim, existem casos de pessoas mais jovens. O Parkinson entrou na vida da Tatiana de forma precoce, aos 37 anos. E há 10 ela vem travando uma batalha contra a doença, que chegou no momento mais importante da vida de uma mulher, na maternidade. Aos 37 anos, realmente, eu fui diagnosticada com a doença de Parkinson. Estava com meu filho com 4 meses. Tá? Nesse período, realmente, eu não aceitei. Realmente, fui procurar outras opiniões de outros neurologistas. Tive mais em 2, um aqui em Criciúma, outro em Porto Alegre. E realmente tive a confirmação dos 3 neurologistas, que realmente o meu problema era a doença de Parkinson. Antigamente se falava mal de Parkinson, Hoje é só a doença de Parkinson, ou melhor, Parkinson, para realmente tirar aquela sombrio, vamos dizer assim, da doença. Então, eu tenho o diagnóstico há 7 anos e meio, já está fazendo. Todo dia é uma luta. Quando realmente eu comecei com o diagnóstico, era mais a lentidão do lado esquerdo. Quando eu comecei o tratamento, realmente, eu senti que como foi tirado com uma mão, assim, sabe, que realmente meus movimentos começaram a ficar mais soltos, comecei realmente a ter a qualidade de vida normal. Só que no decorrer dos anos, realmente eu comecei a sentir mais dificuldades. Até então que a medicação foi começando a aumentar, as doses. No começo eu tomava 1 comprimido por dia, depois aumentando para 2. Hoje eu estou tomando 6 comprimidos do Prolapa por dia.
mais Razagilina, mais Pramipexol. Então, assim, é um tratamento contínuo. A cada 4 horas eu tenho que estar tomando para realmente eu ter um movimento melhor, uma qualidade de vida melhor. E para enfrentar a doença e saber mais sobre ela, Tati, como é conhecida, não ficou parada. Foi atrás de buscar e levar informações para outros portadores. Assim, fundaram o Núcleo de Apoio aos Parkinsonianos e reativaram um grupo de estudos e bem-estar em parceria com a Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, onde 2 vezes por semana realizam práticas de fisioterapia e educação física para melhorar as condições de vida. Em junho do ano passado, a gente começou com esse trabalho novamente na Unesc, e a partir daí, começamos com 17 portadores. No final do ano, a gente encerrou praticamente com quase 80 portadores. Tá? Então, assim, a gente viu que realmente o pessoal estava buscando algo para realmente ter uma ajuda, uma qualidade de vida melhor, uma assistência, né? E começamos realmente a desenvolver esse trabalho junto com a Unesc, e no decorrer do ano, a gente conseguiu realmente registrar a associação, a Associação Parkinson Sul, nome fantasia Stable, o Núcleo de Apoio aos Parkinsonianos, que realmente está movimentando a região sul, né? Porque a gente registrou em Criciúma, mas atinge toda a região da ANREC, dos 12 municípios. Então, para trazer realmente qualidade de vida melhor para todos os portadores, informações, aconchego, um acolho, um carinho, um abraço, principalmente para quem recebe o primeiro diagnóstico, não tem onde procurar ajuda, orientações, e a gente quer ser realmente esse núcleo, essa família realmente para estar dando esse apoio para todos os parkinsonianos e os familiares. Para a Tati, a chegada do Parkinson, mesmo que precoce, abriu as portas para um novo mundo, onde o poder ajudar o próximo lhe dá mais forças para continuar enfrentando a doença. Hoje, vamos dizer que é a minha força, vamos dizer que eu tiro a força realmente para estar ajudando as outras pessoas, né? Porque todo mundo hoje procura a Tati. É a Tati da Unesc, a Tati da Stable, procurando realmente orientações, informações. E assim, eu me sinto gratificante em poder estar ajudando as pessoas. Mesmo quando não tendo muita experiência, não sou formada, sabe, assim, nem nenhuma área da saúde, mas o fato de eu estar dando uma palavra de carinho para todas as pessoas, isso aí me conforta muito e faz eu cada vez mais enfrentar mais a minha saúde, o meu problema, não fazer eu desanimar. Porque eu sei que tem as pessoas que precisam de mim. Então é onde eu realmente estou tirando mais forças para encarar o Parkinson na minha vida. E agora vamos falar dos destaques internacionais. A Rússia informou hoje que matou 2 militantes em uma operação antiterrorista na região do Cáucaso do Norte. A ofensiva ocorreu 3 semanas após o massacre reivindicado pelo Estado Islâmico, que deixou mais de 140 mortos nos arredores de Moscou. O Comitê Nacional Antiterrorista da Rússia havia anunciado anteriormente o início de uma operação de contra-terrorismo na República majoritariamente muçulmana de Kabardino-Balcária. Ainda de acordo com o comitê, os 2 combatentes foram mortos em uma operação noturna em Naushik, principal cidade de Kabardino-Balcária, depois de abrirem fogo contra as autoridades. Moscou lançava com frequência ataques antiterroristas ao Cáucaso após as guerras na Chechênia entre os anos 90 e 2000, mas as operações se tornaram muito mais raras na última década. A operação ocorreu 3 semanas depois de um atentado matar mais de 140 pessoas em uma casa de shows nos arredores de Moscou. O massacre foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, mas autoridades russas acusam o Ocidente e a Ucrânia de estarem envolvidos. No extremo oriente russo, um foguete decolou para um voo de teste hoje, depois que tentativas anteriores de lançamento foram abortadas nos segundos finais da contagem regressiva. No começo da semana, outros 2 lançamentos foram suspensos nos últimos segundos da contagem regressiva. Angara A5, uma poderosa espaçonave projetada para transportar cargas pesadas para a órbita da Terra, decolou do cosmódromo de Vostochny, no extremo oriente russo. Segundo a Roscosmos, as tentativas de lançamento na terça e quarta-feira foram canceladas devido a uma falha no sistema de pressurização de um tanque oxidante e no sistema de controle do motor. Uma transmissão da Roscosmos mostrou que a nave atingiu uma altitude de 268 quilômetros, 13 minutos após a decolagem. O programa espacial da Rússia foi atingido por uma série de reveses importantes nos últimos anos. Moscou planeja utilizar sua capacidade de carga para entregar módulos para um rival da ISS, que espera construir nos próximos anos. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!